Nós vamos então estudar o nosso livro Fonte Viva. O texto de hoje é o número 133. Que tendes? Uma proposta apresentada para nós por Emmanuel para nos ajudar em nossas reflexões em torno dos temas do Evangelho, né? Temas importantes para nós que sempre nos ajudam a refletirmos a respeito daquilo que nós aprendemos nos nossos ensinamentos morais, da forma como nós aplicamos isso no nosso dia a dia, na nossa vida. São temas importantes que independem de religião, mas dependem de princípios. E para nós, utilizando esses ensinamentos que a espiritualidade nos proporciona, ligados a nossos valores, nós então colocamos isso em prática e observamos os resultados patentes que chegam para nós através das mudanças de atitude, através do cultivo, né, dos nossos sentimentos mais nobres, e isso certamente nos proporciona um crescimento significativo. Nesse nosso tema de hoje, então, que tendes? Emmanuel separa para nós uma pequena passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 5, e ele diz assim para nós: quantos pães tendes? E disseram-lhe 7. Aqui faz uma referência naquela passagem da multiplicação dos pães que Jesus realizou naquela época junto àquela grande comunidade que o seguia para ouvir os seus ensinamentos. E Emmanuel traz aqui para nós então uma pequena explicação sobre essa passagem. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base, a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com o concurso de algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação, para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus dons de vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento? Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhe sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre no monte continua ressoando inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus. Todavia algo deve surgir de nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de nosso próprio esforço e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Bom, quando nós falamos sobre esses milagres atribuídos a Jesus no Evangelho, geralmente nós questionamos, principalmente quando nós começamos a analisar essas passagens a partir de uma perspectiva mais racional, nós questionamos se aquilo realmente aconteceu, se é apenas um conto, um exagero, né, que foi trazido para mostrar a força de uma determinada crença. Não é o caso para nós aqui, isso nós vamos estudar um pouco mais à frente no estudo do nosso livro A Gênese, naquela passagem que trata dos milagres e predições de Jesus. Seria a segunda parte do livro A Gênese. Então, independente de julgarmos o evento, se ele de fato aconteceu, nós extraímos o ensinamento moral que é o mais precioso para todos nós. Quando, nessa passagem, Jesus analisou e avaliou aquela situação, percebendo a quantidade de pessoas que ali se encontravam, tendo necessidade de se alimentarem, como uma necessidade fisiológica para todo mundo,
Jesus não fez com que o alimento aparecesse do nada miraculosamente, mas ele multiplicou aquilo que já existia. E esse que é o ponto fundamental desse nosso ensinamento de hoje. Exatamente porque muitas vezes nessa nossa relação com o mundo espiritual, nós sempre esperamos que a assistência venha a nosso favor para atender aquilo que nós precisamos no nosso cotidiano em termos de necessidades materiais, necessidades afetivas, necessidades psíquicas. E aí então pedimos através das nossas preces, ou mesmo através das nossas lamentações, que muitas vezes nós não estamos equilibrados o suficiente para fazermos ali uma determinada rogativa, e aí então nós, nas nossas lamentações, ainda assim nós somos ouvidos. Exatamente porque, nos colocando na condição de espíritos desencarnados na relação com os encarnados, se nós trocássemos, invertêssemos a nossa posição, vendo alguém passando por uma necessidade, mesmo que ele não tenha crença nenhuma, mesmo que ele acredite em algo diferente, a nossa ação ela é motivada pelo simples sentimento de caridade. Então, mesmo que eu não peça, o mundo espiritual está ali, atento para prestar aquela assistência sempre que necessário. Mas certamente essa contribuição vai ser muito mais valiosa se nós nos envolvermos, se nós demonstrarmos um esforço para colaborarmos com a assistência recebida. E é aí que entra então essa vinculação com o ensinamento que é trazido para nós hoje. Existe um trabalho coletivo entre aqueles que prestam assistência e aqueles que recebem a assistência. Nós, muitas vezes, nos encontramos nas duas posições, se não na maioria das vezes, nas duas posições ao mesmo tempo. Enquanto nós estamos aqui tentando ajudar aquele que precisa, dentro da nossa casa, no ambiente de trabalho, no ambiente social, nós estamos ao mesmo tempo sendo sustentados nas nossas dificuldades por aqueles que também convivem conosco em todos esses ambientes. Então a gente sempre se coloca naquela condição, ou eu ajudo ou eu sou ajudado. E a gente nunca pensa que as coisas acontecem ao mesmo tempo. Enquanto nós fazemos uma coisa, nós temos o nosso suporte em casa, o suporte dos nossos amigos, dos nossos afetos, daqueles que estão ali à disposição para nos dar aquele apoio. Então, enquanto a gente faz uma coisa, ao mesmo tempo outra está acontecendo. Então, sem essa base, essa estrutura mínima, para que nós possamos nos estabilizar, teremos uma grande dificuldade de ser aqueles assistentes que podem ajudar outros, que passam por situações semelhantes, situações melhores, situações piores, mas a necessidade existe em todos os campos. Então, quando nós falamos desse trabalho coletivo, entre o mundo espiritual e o mundo físico, entre nós, encarnados, daqueles que prestam assistência, daqueles que recebem, se não houver essa cooperação, o trabalho sempre vai ter mais dificuldade. Fazendo uma análise muito clara, muito rápida, quer dizer, muito simples dessa situação, é quando nós vamos a um consultório médico, porque passamos por uma necessidade, ali, por uma determinada doença, uma determinada dificuldade, uma pequena dor. Chegamos para o médico e pedimos então a orientação. Ele faz ali os exames, analisa a situação, passa para nós uma prescrição, e ali então, através daquilo que foi indicado, nós então trabalhamos para obter a cura. Nós tomamos regularmente a medicação, tomamos as medidas necessárias indicadas para o tratamento, e aí então o resultado começa a aparecer. Então essa é uma situação bastante clara, que mostra que a orientação médica sem a colaboração do paciente, ela não tem efetividade. Na verdade, seria assim um desperdício de tempo, desperdício de recurso e desperdício de esforços. Ao estudarmos então essa nossa relação com os espíritos, essa nossa relação com Jesus, essa nossa relação com Deus, é fundamental que nós nos conscientizemos que, inicialmente, estarmos aqui no mundo de provas e expiações, e essa é uma expressão tão genérica, né, que a gente acaba não entendendo exatamente o seu real significado. Então, estarmos encarnados
aqui vivendo os nossos desafios, vivendo as nossas lutas, se nós tivermos a consciência da nossa presença aqui e do objetivo que nós temos para alcançar nesse nosso trabalho diário, durante esse período, essa estadia que nós cumprimos aqui nesse nosso mundo, ao termos consciência desse nosso trabalho de evolução, e percebemos então que estarmos aqui é um exercício constante de práticas, de aprendizados, e o mundo espiritual nos dá essa assistência, esperando, prontos para dar a orientação que nós precisamos, e também a própria assistência, mas sempre colaborando com nossos próprios esforços. Se nós não tivéssemos essa conscientização, nós seremos aqueles pacientes problemáticos, seremos aqueles necessitados rebeldes, porque o trabalho será feito pelo mundo espiritual, será feito por aqueles que dão assistência, mas não contará com a colaboração daquele que mais precisa. Então nós começamos a perceber, primeiro, as nossas necessidades. Bela, bom dia. Bom dia, Amanda, Nando. Então, primeiro recebemos a assistência daquilo que nós precisamos. Nos colocamos como sendo ali os protagonistas dessa história. Cada um de nós tem sua própria história, cada um de nós tem sua própria dificuldade. E aí, então sempre procuramos fazer com que a nossa vida seja mais equilibrada possível. Então nós estamos o tempo todo trabalhando para resolver os nossos problemas, para fazer com que a nossa vida produza cada vez mais, e contamos então com essa assistência que chega para nós. Os espíritos, por sua vez, observam as nossas necessidades, observam também os nossos esforços e fazem esse trabalho de colaboração. Então, raras são as vezes em que nós vemos no nosso mundo hoje alguém que se encontra completamente incapaz de qualquer tipo de colaboração para poder fortalecer o benefício que ele próprio vai receber. E desse caso, basta a gente lembrar, e é uma situação bastante simples de nós percebermos, são aqueles indivíduos que têm uma vida vegetativa. Literalmente vegetativa em virtude de um distúrbio, em virtude de uma doença, em que ele se encontra acamado, inconsciente, e ali então o trabalho é feito sem que ele possa dar qualquer tipo de colaboração em virtude do seu estado. Mas saindo daquele quadro mais grave, indo para um quadro mais simples, mentalmente já é uma assistência que ele dá. Aquela receptividade, aquele otimismo para receber a ajuda que precisa. Saindo desses quadros mais graves, a gente vai então entrando na nossa vida comum. Apesar das nossas limitações, nas variadas áreas em que nós nos encontramos. Não, mas mesmo nesse caso, André, o paciente que eu coloquei para vocês, é aquele caso daquele indivíduo que se encontra numa condição tão grave que nem consciência da situação que ele está passando ele consegue compreender. Então esse é realmente um estado vegetativo biológico, um estado de inconsciência completa. Esse é o único que não pode colaborar, o que é uma situação extremamente rara que acontece no nosso mundo. Mas fora disso, abrandando um pouco mais esse quadro, nós vamos encontrando então os níveis de consciência que vão se apresentando, e a partir dessa conscientização vem então o desdobramento, vem então o próprio otimismo, vem ali o indivíduo que pode se comunicar, que pode conversar, que pode colaborar de uma forma. Então nós tiramos esses casos mais graves e começamos a entrar na nossa própria vida agora, que apesar, como eu disse para vocês, das limitações, nós temos uma possibilidade de fazer algo mais para poder ajudar nessa assistência. Uma passagem importante que foi dita para nós aqui no texto, que é até bastante ilustrativa, ela diz assim que a usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Então nós imaginamos que essa usina poderosa, essa usina de força, podemos imaginar como sendo Deus, como sendo Jesus, como sendo a legião de trabalhadores do mundo espiritual, é aquela força geradora que produz aquela energia e a distribui. Só que para que essa energia seja produtiva, seja proveitosa, ela vai ter que passar por toda a rede de transmissão, por todos os transformadores e aparecer naquela tomadinha na parede que fica escondida ali embaixo daquela cômoda na sala ou atrás de alguma porta no banheiro, para que você possa ligar um equipamento e ele possa funcionar.
E tudo isso começou naquela grande usina, com aquela grande máquina de produção, para poder chegar na mais humilde tomada. Então nós vemos assim que essa tomada, embora ela seja algo insignificante dentro de uma grande construção a princípio, tem um preço baratinho, algo discreto ali na parede, sem ela, aquela energia produzida lá na fonte não pode chegar e não pode fazer absolutamente nada. Não terá nenhuma utilidade se não tiver esse dispositivo para poder fazer com que ele se torne funcional. Nesse caso, esse pequeno dispositivo, essa pequena migalha, como disse Emmanuel aqui no texto para nós, é exatamente a nossa vontade, a nossa disposição. Conscientemente, nós temos que perceber então que esse trabalho, como nós dissemos no início, coletivo, em que nós temos a assistência somada com a nossa boa vontade, com a nossa colaboração, é o que vai trazer realmente para nós o resultado. Hoje nós observamos, e isso é que o mundo espiritual, infelizmente, acaba tendo de grande dificuldade para nos dar essa assistência, é perceber que as pessoas estão se tornando cada vez mais descrentes a respeito dessa nossa relação, em virtude das desilusões, em virtude das frustrações, das descrenças que vão sendo geradas. Então eles se veem simplesmente soltos aqui no mundo, largados sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de destino futuro, nenhum tipo de esperança, e vão vivendo seus dias. E essa falta de sintonia, essa falta de direcionamento do nosso pensamento, da nossa vontade, esperando a assistência do mundo espiritual, faz com que os espíritos trabalhem praticamente sozinhos, em auxílio de nós mesmos. Ou seja, eles fazem por nós, se desdobrando nos seus esforços, para fazer algo que infelizmente nós não estamos colaborando. Uma outra situação também é que quando mesmo que nós tenhamos as nossas crenças, nós ainda acreditamos que somos servidos e os espíritos estão à nossa disposição e nós não temos ainda trabalho nenhum para fazer. Então ou eu não acredito, ou eu acredito de modo equivocado. Então a gente para, né, principalmente diante das dificuldades que a gente tem, a gente para ali, mentaliza, faz ali a nossa prece, e aí então pede que venha uma assistência para nós, para resolver um problema material, de saúde, financeiro, de relacionamento. Então a gente sempre pede, puxa, poderia mudar isso, poderia resolver, poderia fazer tal coisa, e de repente a gente já fez a nossa prece, pega tudo, guarda na gaveta e espera as coisas acontecerem. E aí então nós nos esquecemos da nossa colaboração. No caso, por exemplo, vamos citar várias situações dessas. No caso de um problema de saúde, né, que a gente está vivendo, então vem aquela prece fervorosa, eu queria que essa dor passasse, que essa doença se modificasse, eu queria que tal coisa ficasse diferente. E eu me esqueço que eu tenho que tomar atitudes de ir ao médico, de fazer um tratamento, de mudar os meus hábitos, para que aquela prece possa fazer efeito. Porque eu queria emagrecer, porque eu queria acabar com essa dor, eu queria fazer tal coisa, mas e aí, qual é a nossa colaboração? Então aquela ideia da multiplicação dos pães, naquele passado, quando Jesus perguntou aos discípulos, de acordo com o título que nós estamos estudando, o que tendes, quer dizer, e a partir do que você tem é o que vai ser multiplicado, nós nos esquecemos exatamente de dar a nossa colaboração. Que o milagre não acontece, mas o milagre vem exatamente, o milagre nesse sentido, ele vem exatamente da multiplicação daqueles esforços. No caso de um relacionamento, também é algo que acontece com bastante frequência, temos aquela vida turbulenta, aquele problema todo, a gente faz ali, né, poxa, tomara que essa pessoa mude, tomara que faça tal coisa, tomara que tudo fique diferente. E aí vem a nossa colaboração. Muitas vezes nós estamos colaborando de um modo equivocado, para que aquela situação acabe se agravando. E nós temos que fazer a nossa parte também, exercitar mais a nossa paciência, a nossa tolerância. Tudo isso para nós é uma colaboração fundamental. A Norma colocou, né, quando sofremos desilusão é difícil não cair em nosso fundo sem saída, né, só tendo muita fé. É um exercício constante, né, porque a gente acreditar no invisível, acreditar numa realidade que foge da nossa percepção, é algo muito complicado. E é por isso que
A doutrina ela tem para nós esse grande valor porque ela não apenas nos fala a respeito da fé, que é exatamente a grande motivação que todas as crenças têm, mas ela nos ajuda a entender essa realidade através desse contato claro e direto com o mundo espiritual. Então a gente não acredita que os espíritos existem. Eles existem, nós temos contato com eles, seja através das nossas reuniões, dos nossos encontros, seja através do material que é fornecido por eles. Então nós acreditamos no mundo espiritual como sendo uma realidade. E aí nós precisamos nos esforçar um pouco mais para entender que essa realidade, muitas vezes, nós não temos acesso a ela da forma como gostaríamos. Mas ela se dá de uma outra forma, através do pensamento, através de uma assistência invisível, através de um mundo de energias, de ideias, de pensamentos. Então esse fortalecimento da nossa fé é significativo. Mas de um modo geral é aquela fé cega. Eu acredito porque eu tenho fé. Mas aí nós começamos então a confundir qual é exatamente a colaboração que nós podemos receber e o que nós temos que fazer para fazer com que essa colaboração se torne realmente efetiva. André colocou, me lembrei de uma música de Marielza Tiscati, que diz, o que fazeis de especial? E muitas vezes esse especial, ele não é tão significativo assim. Muitas vezes uma pequena boa vontade, uma pequena mudança de atitude já é o suficiente para que aquele milagre aconteça. É aquela pequena fagulha que se encontra num braseiro quase apagado, que basta que você sopre que o fogo volta. Agora é difícil você fazer o fogo pegar num carvão apagado. Há a necessidade daquela pequena brasa para que ela possa ser reavivada. Nós falamos então de doenças, falamos de relacionamentos. Queremos ter um relacionamento pacífico na nossa casa, mas nós queríamos, na maioria das vezes, de uma forma bastante equivocada, nós queríamos que o outro se modificasse para que a nossa vida fosse feliz. Só que o ideal, nós sabemos disso, porque racionalmente nós entendemos isso. Que um relacionamento ele começa a dar certo, ele começa a se transformar, quando existe uma colaboração conjunta de todos os envolvidos dentro de um lar, dentro de uma família, de um relacionamento. Então ele faz a parte dele, o outro faz a outra parte, eu faço a minha parte. Só que na hora de colocar isso em prática, a gente percebe que muitas vezes os nossos esforços não estão sendo suficientes para que aquela ajuda realmente promova a mudança que é necessária, aquela mudança que todos nós queremos. Então toda mudança começa primeiro dentro de nós. Então aquela pacificação, quer dizer, nós somos os primeiros pacificadores. É claro que vamos dizer assim, mas nisso nem sempre funciona. Muitas vezes não é para funcionar de um modo tão simples assim, exatamente porque as causas que originaram esse problema foram causas muito profundas, causas muito antigas, muito enraizadas, que gradativamente vão se dissolvendo. E aquele relacionamento acaba enfrentando uma das parcelas daquele trauma inicial que foi provocado. Então ele não vai se tornar algo feliz, aquela vida cor-de-rosa, aquela vida no final do arco-íris. São problemas que vão se abrandando gradativamente através do trabalho. Se o outro não colabora, nós temos que dar nossa colaboração. Saindo agora dessa parte de família, nós entramos na parte profissional. Quantos são aqueles que se aproximam das religiões, principalmente num contexto como esse que a gente está vivendo aqui no nosso país e no mundo de modo geral, onde desemprego acontece, onde dificuldades das mais variadas acontecem, e aí então as pessoas frequentam as instituições religiosas, fazem os seus sacrifícios, fazem suas promessas, fazem suas orações e pedem então que o milagre aconteça. Como nós vimos, lamentavelmente, é algo até que poderia ser tratado com ironia, mas eu não gosto de ironia, mas assim, algo que é triste a gente perceber a ilusão que as pessoas caem. As instituições religiosas vendendo milagres para acabar com dívidas, para acabar com o desemprego, não imaginando que, de uma forma séria, é através de um trabalho conjunto que o mundo espiritual vai nos dar inspiração. Ele não vai miraculosamente abrir uma vaga no emprego que não tem. Então a gente pensa assim, eu quero trabalhar naquela empresa, me ajuda. Ou seja, para trabalhar naquela empresa alguém vai ter que ser demitido para você entrar. E mesmo assim a gente faz aquela nossa prece para que isso aconteça. Como se o outro não fosse merecedor e nós fôssemos.
Nós vemos muito isso, né, no futebol, nos esportes, né? Vamos fazer a nossa oração lá no túnel dos vestiários e pedindo para que Deus ajude o nosso time a ganhar. Por que o nosso time ganhar e não o outro a ganhar? E aí então nós nos esquecemos que a assistência vem, na verdade, através da inspiração, através da motivação, para que a gente possa conquistar o nosso espaço através do esforço, através do nosso preparo. Então, o indivíduo que se encontra numa condição de desemprego, ele vai para a igreja, frequenta todos os dias, faz ali as suas promessas, os seus sacrifícios, como nós colocamos, e se esquece fundamentalmente do seu esforço pessoal, da sua contribuição. E é claro que ele vai dizer, mas eu estou me esforçando, então continue. Mas o que a gente percebe é, esperando sempre que as coisas aconteçam, que a gente acha que a maior força que nós devemos ter nesse momento é a força da fé, e não a força do trabalho. A fé é importante, mas se nós não trabalharmos para alcançarmos os nossos objetivos, através do preparo, através da busca, através da perseverança, não há inspiração que ajude. Imaginar que de repente durante um sonho eu vou ter uma revelação, aí eu acordo de manhã e de repente aparece ali a oportunidade que eu estou procurando. Então depende do nosso esforço em todas essas situações que nós estamos vendo agora, mudanças de atitudes, mudanças de hábitos, iniciativas, mudanças de valores, para que nós possamos fornecer a matéria-prima para que aquela realização aconteça de fato. Norma colocou, né, para sair do poço tem que acreditar no seu amparo espiritual. Você não vê, né, mais, mas está agindo. Mas de fato é como acontece. E aí, como vem também, Norma, importante, é que essa ideia que nós temos da fé, ela tem que ser uma fé racional, entendermos como as coisas funcionam. Porque muitas vezes você acha que basta acreditar, que você vai ler livros, frequentar ambientes, praticar rituais, que tudo isso já é o suficiente para acontecer. Então essa fé que nós temos hoje é entender que muitas vezes a resposta vem para nós de um modo diferente daquilo que nós pedimos. Que a experiência que nós estamos vivendo, na verdade é toda uma experiência moral. O que significa uma experiência moral? Uma doença que você vive, a experiência que você está vivendo, não é a experiência da dor física que te atinge, mas é a forma como você lida com essa dor. Num relacionamento, num problema de desemprego, um problema financeiro, é a forma como você lida com isso. Nesses momentos de dificuldade, muitas vezes até beirando o desespero, como você reage nessa situação? O que você tira de proveito para o seu crescimento? É claro que falando sobre isso para nós, falando dessa forma, dá a impressão de que não tem nenhum problema se por acaso eu continuar passando fome ou continuar sentindo dor. É claro que tem problema. Só que é a forma como nós lidamos com isso que vai ser o grande aprendizado para todos nós. André colocou, né, como estudante que só ora e não senta para estudar, certamente a nota boa não virá. Da mesma forma também. E essa competitividade que existe no mundo hoje, essas limitações que nós estamos enfrentando, onde tudo é uma competição, você vai arrumar um emprego, você tem que competir com a vaga do outro, você vai estudar, você tem que competir, torcer para o outro fracassar, para que você tenha sucesso, isso acaba virando um pouco a nossa cabeça. Então nós acabamos assim pensando que é a lei do mais forte, é a lei do mais inteligente, é a lei daquele que tem mais fé. E não percebendo que todos nós estamos aqui, cada um vivendo oportunidades diferentes para o nosso próprio crescimento. Então, fundamental, percebemos também, saindo agora do nosso universo pessoal, falar agora da nossa própria colaboração. Já que dentro da doutrina nós nos orgulhamos de carregar aquele rótulo que fala para nós que somos os trabalhadores da última hora, que o mundo espiritual está trabalhando para que o mundo se transforme, que os espíritos estão se agitando o tempo todo para fazer com que o nosso mundo sofra as transformações necessárias para o crescimento. E aí então o mundo espiritual certamente age sobre o nosso mundo, mas ele não age simplesmente através de fluidos, através de energias, através de pensamento. Ele age através de ações
colaborativas daqueles que estão encarnados. Então fazemos parte de uma comunidade. Essa comunidade está passando por necessidades. E aí então todos se juntam e vamos fazer uma prece que o milagre vai acontecer. Aí o milagre aparece alguém batendo na porta e dizendo assim: eu posso fazer alguma coisa por vocês? Exatamente a matéria-prima que faltava para que aquilo pudesse acontecer. E aí então vem aquele com a sua motivação, com a sua boa vontade, contaminando outros que vão somar esforços, e o mundo espiritual então vai distribuir todas as inspirações para aqueles que podem fornecer o material, para aqueles que podem trabalhar, para aqueles que podem orientar, para que tudo aconteça. Então para a nossa sociedade é a mesma coisa. Para que o nosso país, a nossa cidade, o nosso mundo possa se transformar, há a necessidade de pessoas dispostas a trabalhar nessa transformação. Quantas e quantas vezes as pessoas frequentam, né, trazendo aqui uma situação que ela é mais palpável para nós, elas vão até um centro espírita e falam assim: olha, eu preciso conversar com alguém que eu estou muito aflito. Ela faz aquela prece, precisando de ajuda e coisa e tal. E ela chega então na instituição e encontra ali colaboradores dispostos a conversar com aquela pessoa. É exatamente aquela pequena tomada que nós lemos no início que será a transmissora daquela energia produzida naquela fonte. Então nós vemos que para nós, que temos essa consciência de que estamos aqui promovendo essa transformação pessoal para todos nós, e ao mesmo tempo colaborando para essa transformação do nosso mundo, é fundamental que nós nos vejamos realmente como colaboradores, como assistentes daquilo que o mundo espiritual precisa. Não será simplesmente através de um milagre que as coisas vão acontecer, embora as pessoas acreditem nisso. Não, eu sei que Deus vai fazer com que uma coisa estrondosa aconteça, e mal percebe que na verdade essa coisa estrondosa, ela tem soma fundamental daqueles que trabalham para que isso aconteça. Então nós temos que dar essa nossa contribuição, essa nossa colaboração. E é isso que vai fazer de fato com que nós sejamos aqueles colaboradores, aqueles trabalhadores da última hora. Sem a nossa disposição, nada acontece. Então nós temos que ter sempre, oferecer aquela matéria-prima, para esperar que chegue para nós, agora bom dia pessoal que chegou, para esperar que chegue para nós a assistência, que não apenas, vamos dizer que foi assistência prometida, porque muitas vezes nós obrigamos, me recordo de uma colega que fazia parte de uma igreja evangélica, e ela dizia assim: Jesus prometeu que ia ajudar, e eu exijo isso dele. Aí eu olhava assim, dava aquela levantada na sobrancelha e falava assim: como assim exige? Acreditar que o mundo espiritual está à nossa disposição? Exigir que milagres aconteçam? Exigir que os espíritos se coloquem à nossa disposição? E aqueles pequenos detalhes, aquelas pequenas variáveis que não foram contadas, as necessidades de cada um, a boa vontade de cada um? Então esperar sempre que o mundo espiritual esteja à nossa disposição e não percebemos que nós também estamos à disposição do mundo espiritual, acaba sendo uma visão egoísta, até mesmo infantil. Muito mais infantil do que egoísta. Porque esse nosso entendimento equivocado é que faz com que nós nos coloquemos naquela condição de crianças mimadas, esperando sempre receber, sem assumirmos as responsabilidades que devemos ter. Então, ao lermos essa pergunta, eu até ia colocar isso, mas quando eu falei para vocês sobre egoísmo, me veio assim uma coçadinha na orelha dizendo assim que não é bem egoísmo, porque o egoísmo é uma atitude que parece que é uma coisa de maldade, uma coisa até de petulância, de arrogância, mas aí me veio a infantilidade. Eu acho que ela é muito mais, porque a infantilidade mostra para nós que é uma atitude de imaturidade, de ingenuidade. Eu acho que seria muito mais leve para nós, assim, um eufemismo assim, que facilitaria o nosso entendimento. Então nós somos tão infantis nessa relação com o mundo espiritual, de ver assim aquela síndrome da ovelha, que eu já comentei com vocês, que a gente sempre se encontra naquela condição de ovelhas esperando um pastor. Então é o pastor que faz e nós que recebemos. E nós esquecemos de crescer. Esquecemos de amadurecer. E nesse amadurecimento significa que
Você esteve na sua fase de criança, você recebeu a sua mamadeira, trocaram as suas fraldas, agora você já aprendeu a andar, você já aprendeu a tomar banho. Espiritualmente, nós já aprendemos também a fazer as nossas escolhas, já estamos aprendendo também a assumir as responsabilidades, já começamos a entender as consequências dos nossos atos, então a gente já saiu da fase infantil, já começou a entrar na fase da pré-adolescência. Que é aquela história que não precisam mais fazer para nós, mas agora já dizem para nós o que nós devemos fazer. E nós começamos também aquela vontade de querer ganhar o mundo. Então estamos amadurecendo, então felizes de nós que já atingimos esse nível de consciência, nós todos, né, do mundo, para aqueles que já conseguiram atingir esse nível de consciência, percebendo que a nossa presença aqui no mundo, ela traz atribuições de deveres e também de direitos. Só que a gente coloca primeiro o direito, depois os deveres. Infelizmente é assim, Fernando, a gente aprendeu isso, né? Então nós falamos assim, eu tenho meus direitos, mas também tenho meus deveres. Então você percebe que os direitos são até uma expressão dita de uma forma mais forte, mais incisiva. Eu tenho os meus direitos. Tá, mas eu sei que eu tenho deveres também. Nós temos que inverter isso. Saber que principalmente nós temos os nossos deveres. E são esses deveres que trazem para nós os direitos. Então é inverter isso tudo. Aquela expressão que é dita, né, a respeito do Pai Nosso, venha a nós, tudo bem, né, o vosso reino que é bom nada. Então a gente espera sempre receber, vem. Então nós somos eternos pedintes. E é essa imaturidade, essa ingenuidade que nos coloca nessa condição. Então é me dê, faça por mim, eu quero, eu preciso. Tá, mas você também é um instrumento, você não se deu conta disso? Então é através de cada um de nós que vai haver essa ação sobre o nosso mundo, seja do mundo espiritual, seja nós por nós mesmos, né? Nós ajudarmos aqueles que precisam. Tem até uma das histórias que a gente já ouviu na introdução do nosso estudo, dessas mensagens de reflexão, em que uma moça precisava de ajuda, e ela então fez uma prece, porque ela estava com um problema de saúde na família. E então chegou um médico falando assim, o que você está chorando? Está acontecendo alguma coisa? É que eu estou com esse problema e coisa e tal, mas... E eu estava aqui rezando para que Deus me ajude, né? E o médico era ateu. Ele falava assim, mas você está rezando, Deus não existe. Né? Eu posso até te ajudar, mas não fique esperando Deus. E ela falou assim, mas eu pedi para que Deus me ajudasse, o Senhor apareceu. Então a gente vê assim que muitas vezes nós somos instrumentos inconscientes do mundo espiritual, para que nos ajudemos uns aos outros. Uma mão amiga, uma assistência, uma necessidade material, só é suprida através do mundo material. Então nós somos instrumentos de nós mesmos. Beleza. Então nós somos instrumentos. Então, mas se nós nos colocamos à disposição, conscientemente, como trabalhadores, como voluntários, essa ideia do voluntariado, ela é muito interessante quando nós nos vemos envolvidos numa instituição. Mas na verdade nós temos que ser voluntários em todas as situações. Nas mais inesperadas, porque muitas vezes os espíritos que estão aí à nossa volta estão ali prestando assistência para aqueles que são seus protegidos, ou se apresentam numa situação em que há necessidade de uma assistência. A primeira coisa que eles fazem é procurar um encarnado por perto para dizer assim, vai até lá que ele está precisando. Então o mundo espiritual não pode suprir uma necessidade material de alguém no mundo material se não tiver alguém também próximo a ele para poder ajudar. Não tem como fazer isso. Então por isso há a necessidade de nós sempre termos uma reserva de boa vontade, uma reserva de motivação, uma reserva de disposição, porque quando nós menos esperarmos, nós seremos acionados. E quando eu falo nós, não somos nós prestando assistência para os outros. Muitas vezes entre nós mesmos, diante de uma necessidade, nós vamos nos ajudar. Independente de crença, independente de fronteiras, independente de ambientes. Então, inicialmente, o que tendes? É a pergunta, ou seja, o que nós trouxemos, ou o que nós trazemos para oferecer, para que essa assistência aproveite essa matéria-prima que nós estamos apresentando.
Então, nossa mensagem de hoje fala exatamente sobre isso. Tudo depende daquilo que nós oferecemos, principalmente quando nós somos os necessitados. A boa vontade para começar a fazer alguma coisa, o interesse em fazer e não esperarmos que os milagres aconteçam diante da nossa passividade. Tudo aquilo que precisa acontecer depende de uma ação para transformar. Essa ação parte de nós. E aí então os espíritos, através daquela colaboração, vêm potencializar aquilo que nós temos. E isso, inclusive, a gente vai depois tratar numa outra oportunidade, quando se fala sobre aquilo que vem negativamente também. Nós vamos estudar um pouco sobre obsessão, sobre influência espiritual, e nós vamos perceber que aqueles espíritos inferiores que nos afetam, que nos atingem, que nos atacam, eles não atacam simplesmente, porque eles não podem nos atacar diretamente em virtude da diferença de ambiente onde eles se encontram. Mas eles procuram dentro de nós as fraquezas que são estimuladas para nos trazerem prejuízos. Então um espírito, para a gente ter uma ideia, só para poder fechar esse raciocínio, um espírito não vai me fazer com que eu seja um dependente químico de alguma coisa, se eu não trago isso dentro de mim. Mas ele vai vasculhar a minha mente, vai analisar meu comportamento e perceber onde eu tenho fraquezas, e é ali que ele vai atacar. E dentro desse raciocínio nós entramos na mesma situação. Os espíritos inferiores vão perguntar assim: o que você tem em você que eu posso utilizar contra você? E os espíritos amigos vão dizer: o que você tem de virtude que eu possa aproveitar para te ajudar? Então aquilo que nós temos a favor ou temos contra sempre existe dentro de nós. É através da nossa educação, é através da nossa conscientização que nós vamos observar que somos nós os portadores de toda a matéria-prima que é usada contra ou a nosso favor. Então observemos sempre isso. A nossa colaboração em tudo aquilo que acontece de positivo ou negativo em nossas vidas, em nós mesmos, no grupo onde nós nos encontramos. Tendo essa conscientização e direcionando as nossas forças de um modo mais produtivo, certamente essa colaboração virá de um modo muito mais intenso. E é por isso que os espíritos dizem, principalmente nas preces: faça a prece e confie. E essa prece tem que ser sincera, para dizer assim: eu estou disposto a fazer. Eu estou disposto a trabalhar e vou fazer isso. Só preciso dar mais da inspiração e da intensificação dessa minha vontade. E aí as coisas vão acontecer, e mais uma vez lembrando, não do jeito que eu quero, mas do jeito que deve acontecer. E tenhamos essa confiança para aceitar esse resultado. Porque a causa, ela começou com nós mesmos, conosco mesmos, com as nossas escolhas. E aí então escolhemos alguma coisa, tivemos um resultado, esse resultado agora nos afeta. Para que isso possa acontecer, temos que fazer um trabalho reverso. Se nós construímos um problema, é a hora de nós desconstruirmos esse problema. Com esforço, com lágrimas muitas vezes. Mas a assistência sempre vai estar presente, sempre vai estar ao nosso lado. Então, pessoal, essa é a nossa mensagem. Lembramos que nós somos forças geradoras. Dependendo da direção e da qualidade dessa força que nós geramos, virá sobre nós mesmos o resultado. E o apoio sempre nós teremos. Fundamental nós termos essa confiança. Então fechamos por aqui o nosso estudo de hoje, pessoal. Então foi só assim um bate-papo que a gente teve, só para poder direcionar um pouco esse raciocínio, direcionar um pouco essas ideias, para a gente se conscientizar um pouco mais do nosso valor na colaboração de qualquer trabalho. Quando nós começamos a nos valorizar,